A informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. Confederação Nacional do Comércio indica que percentual de famílias endividadas atingiu um nível recorde em dezembro. O percentual de famílias inadimplentes chega a 24,5%, mesmo com os recursos liberados pelos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A Federação Nacional dos Jornalistas, em relatório divulgado no dia de ontem, aponta que ataques aos jornalistas e aos veículos de comunicação no Brasil cresceram 54%, de 135 para 208 casos em 2019. Mais grave ainda, em 58% das ocorrências registradas, o responsável pelos ataques foi o próprio atual presidente da República, Jair Bolsonaro. E o drama da água no Rio de Janeiro é o tema do debate especial desta edição de sexta-feira, 17 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. O comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Na verdade, farei um breve comentário e uma leitura de um artigo de jornal. O comentário diz respeito a esse dado aí da Confederação Nacional do Comércio, que indica que o percentual de famílias endividadas atingiu um recorde agora em dezembro. E o percentual de famílias inadimplentes também chegou a 24,5% agora em dezembro, mesmo com os recursos liberados pelos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ou seja, mais um indicador real aí de que as coisas não vão bem, de acordo, inclusive, com e contrariando aquilo que a mídia dominante divulgou aí nos últimos meses do ano. Na verdade, a realidade é muito distante desse otimismo que é destilado principalmente pelas editorias de economia, de jornais e telejornais. A produção industrial, o fracasso da tal Black Friday e mesmo as vendas de Natal que frustraram mostra muito bem que a situação econômica é péssima. E quem é trabalhador, evidentemente, sabe disso. A leitura que farei será do jornalista Bernardo Melo Franco, do seu artigo de hoje no jornal O Globo, que justamente aborda uma das nossas manchetes, essa história aí a respeito dos ataques a jornalistas e aos veículos de comunicação, que no ano passado cresceram 54% em relação ao ano de 2018. Foram de 135 casos para 208. E a maior parte desses casos, infelizmente, esses ataques partiram do senhor presidente da República. Bernardo Melo Franco escreve o seguinte: não é só a lembrança dos porões que faz Jair Bolsonaro sentir saudades da ditadura. O presidente sonha com a volta do tempo em que o governo podia amordaçar a imprensa. Na impossibilidade de mandar censores às redações, ele ataca jornalistas que, por dever de ofício, são obrigados a ouvir suas grosserias diárias. Ontem, o capitão esbravejou em 3 turnos. De manhã, na porta do Alvorada, mandou uma repórter calar a boca. À tarde, no Planalto, afirmou aos gritos que os jornalistas não têm vergonha na cara. E à noite, no Facebook, disse que a imprensa estraga o país. A razão da ira foi a notícia de que o chefe da Secretaria de Comunicação mantém negócios com empresas que recebem verbas do governo. Fábio Weingarten se formou em Direito, mas incorreu num caso clássico de conflito de interesses.
ele aprova repasses de dinheiro público para emissoras que contratam sua firma particular. A notícia não saiu nos blogs bolsonaristas, foi revelada pela Folha de São Paulo, que o presidente já chamou de panfleto ordinário e usina de fake news. De acordo com o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas, Bolsonaro atacou a imprensa 121 vezes no primeiro ano de governo. Isso equivale, em média, a uma afronta a cada 3 dias. Além de ofender jornalistas, ele usa o cargo para tentar sufocar empresas de comunicação que o criticam. Em agosto, editou uma medida provisória com o objetivo declarado de reduzir receitas do valor econômico. Em novembro, excluiu a Folha de uma licitação. Na semana passada, o presidente disse que os jornalistas são espécie em extinção. Todo político autoritário deseja viver num mundo chapa branca, sem perguntas incômodas e sem manchetes críticas ao poder. Na democracia, esse sonho é irrealizável, conclui Bernardo Melo Franco. Apenas um adendo. Nós consideramos que, evidentemente, a liberdade da imprensa deve ser respeitada, mas nós não podemos deixar também de observar o comportamento dos veículos de comunicação, especialmente quando diz respeito à cobertura da chamada agenda econômica do país. Esse ano, por exemplo, nós assistimos a um verdadeiro escândalo promovido justamente pelos meios de comunicação e diz respeito à cobertura a respeito das mudanças nas regras previdenciárias. Claramente houve um alinhamento dessa mesma imprensa que reclama, com toda a razão, de Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro e seus interesses mesquinhos de destruir a Previdência Social Pública. Nós gostaríamos também que a Federação Nacional dos Jornalistas se debruçasse sobre esse tipo de deformação, até porque a própria profissão dos jornalistas vem sendo cada vez mais afetada por um controle econômico de pouquíssimos grupos que controlam, na verdade, a mídia dominante no país e, com isso, restringem ainda mais o exercício da profissão de jornalistas. A opinião do Faixa Livre. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Trânsito. Ouvinte da Band que quer evitar as retenções no acesso ao gasômetro com destino ao centro da cidade, tem a alternativa de vias internas de Benfica em direção à área da Mangueira. Antes, para quem vem da Praça das Nações, pela rua Leopoldo Bulhões, encontra perda de tempo bem nas proximidades da chegada a Benfica. O mesmo acontece para quem vem pela Avenida do Helder Câmara, nas proximidades aí do acesso para a rua Senador Bernardo Monteiro. Ainda assim, trânsito com melhores condições do que nas vias expressas nessa manhã. Presunique todo dia. Aqui tem mais economia a semana inteira. Alcatra com maminha bovina, R$19,90. Só até domingo. Presunique, vale super a pena. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. E eu peço desculpas. Acho que eu serei obrigado a interromper
Petróleo. Eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com o BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado e efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Bandeirantes, 1360. Eu tô na Band. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Eu peço desculpas aí pelo problema na minha voz. Eu estou saindo aí de uma virose grave e tem sido difícil fazer o programa. Peço desculpas a vocês, mas vamos tocar a bola aqui. Bem, eu vou abrir mão aqui de fazer a apresentação formal do início do nosso programa, porque na ponta da linha já se encontra Maria José Braga, jornalista, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAJ, responsável justamente pela divulgação desse importante relatório de ontem, que aponta esse crescimento assustador, podemos dizer assim, dos ataques a jornalistas e aos veículos de comunicação no país. Maria José Braga, bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Pois é, Maria José, num momento tão grave, né? Porque se não bastasse todos os problemas que nós temos aí na mídia dominante, hoje nós temos na presidência da República um presidente que ataca também jornalistas e os próprios órgãos de imprensa. Vocês divulgaram que o número recorde de casos no ano passado, e onde justamente o Jair Bolsonaro foi responsável por mais da metade desses ataques. O que significa isso para o exercício da profissão do jornalista? Olha, infelizmente a gente está vivendo no Brasil um estado de exceção, em que as instituições democráticas não estão funcionando plenamente. Os ataques do presidente à imprensa, de uma forma geral, veículos de comunicação e jornalistas, constituem, de fato, uma grave ameaça à liberdade de imprensa no Brasil e, consequentemente, uma ameaça à própria democracia. Nós insistimos que
sem jornalismo, sem imprensa livre, não há democracia efetiva. E o presidente tem feito um trabalho sistemático para descredibilizar a imprensa no Brasil, para fazer com que a sociedade brasileira passe a achar que as notícias divulgadas, principalmente as notícias que apontam problemas do governo, ações do governo que contrariam os interesses da própria sociedade brasileira, são mentirosas. É um trabalho bem pensado e que tem surtido efeito, já que não só ele ataca, mas como seus seguidores também atacam os profissionais de imprensa. Maria José, muitos dizem que as instituições, apesar de todos os pesares, vêm funcionando no país. Como é possível, em um país onde as instituições democráticas funcionam, um presidente da República, de forma muito livre, de alguma forma, ataca a imprensa? Como explicar isso? Não seria possível contar, por exemplo, com essas instituições para inibir esses ataques? Nós temos dito, desde a posse do presidente, que ele não tem apreço pela democracia, não tem apreço pelas instituições democráticas e não respeita a liturgia do cargo de presidente. Então, não cabe a um presidente destratar profissionais da imprensa que ele mesmo chama para conversar com ele. E a partir do momento que esses profissionais o questionam, colocam problemas que estão apontados do seu governo e dos seus auxiliares de governo, ele passa para o ataque para não responder. É uma tática característica desse presidente que faz apologia da violência em vez de cumprir a Constituição brasileira e defender a democracia e suas instituições. Agora, não resta dúvida a importância da FENAGE apontar essa verdadeira deformação, que seria o ataque à imprensa. Mas, na verdade, Maria José, nós temos um problema hoje no Brasil em curso, e quero falar com você com muita sinceridade, que é o ataque à atividade de jornalistas. E aí eu não me refiro apenas a essas manifestações autoritárias do senhor Jair Bolsonaro ou de outros. Eu me refiro à própria estrutura que hoje nós temos do jornalismo no Brasil, comandado por grupos monopólicos e que também impõem condições absolutamente vexatórias à atividade dos jornalistas, inclusive nas suas pautas. Nós assistimos esse ano, por exemplo, a um verdadeiro crime que foi cometido à luz do dia, que foi a dita cobertura jornalística dos meios de comunicação em relação, por exemplo, às mudanças nas regras previdenciárias. O que a FENAGE tem a dizer a respeito disso? A FENAGE faz a defesa do jornalismo como atividade essencial para a democracia e faz a defesa dos jornalistas como os profissionais capazes de fazer a mediação entre os fatos e a sociedade. Mas nós temos uma posição crítica em relação ao trabalho da imprensa hegemônica no Brasil. E temos feito críticas públicas também a esse trabalho. Não se trata de achar que a imprensa é imune a críticas, que tem, vamos dizer assim, os salvo-condutos para fazer o que quiser, da forma como quiser. Nós já dissemos e estamos dizendo desde 2016 que parte dos veículos de comunicação hegemônicos no Brasil abandonaram o jornalismo em várias ocasiões para se constituírem como oposição ou como situação em determinados governos. Agora, a imprensa continua, de alguma forma, os veículos hegemônicos continuam, de alguma forma, respaldando o governo Jair Bolsonaro por conta da agenda econômica que ele traz, que é exatamente essa agenda neoliberal de precarização das relações de trabalho, de arroxo, de perdas, vamos dizer assim, para a sociedade brasileira. Então, nós fazemos essa crítica. Agora, é importante ressaltar que a crítica à imprensa não pode levar à violência contra a imprensa. E não pode levar à violência contra os profissionais jornalistas. Essa crítica tem que ser feita dentro do espaço democrático e nós
nós, entidades, e nossa sociedade brasileira, temos que trabalhar para criar mecanismos, inclusive, de democratização desses meios hegemônicos de comunicação. Com a figura, eu vou citar apenas um exemplo, que parece muito simples, mas que não ocorre no Brasil, na imensa maioria dos veículos de comunicação. A figura do ouvidor, alguém que terá a obrigação de ouvir as críticas da sociedade e de trabalhar essas críticas internamente nos veículos de comunicação. Posso dizer, os veículos não são imunes às críticas, os jornalistas não são imunes às críticas, mas críticas não podem levar à violência. Não há dúvida. E o Instituto do Ouvidor realmente seria um avanço. O problema é que muitas vezes os órgãos que possuem os ouvidores, me perdoe, Maria José, eles, a rigor, cumprem um papel importante, mas não são suficientes para alterar o que eu chamo uma espécie de ditadura das editorias. Existe hoje no país um fechamento muito grande ao debate plural. E isso dentro dos meios de comunicação, que, na verdade, controlam boa parte aí da atividade jornalística. Existiria a possibilidade, no seu ponto de vista, de uma campanha pela desprivatização da imprensa? Quando eu citei o ouvidor como exemplo, foi só um exemplo das medidas que nós achamos necessárias para o que nós chamamos de democratização dos meios de comunicação no Brasil. Então, além do ouvidor, existem outras muitas medidas que seriam necessárias, inclusive, eu diria que medidas de regulação da mídia, que no Brasil absolutamente age livremente, sem qualquer tipo de norma para sua atuação, o que não acontece na maioria dos países democráticos do mundo. Então, é preciso, sim, que os meios de comunicação, principalmente os que são concessões públicas, os veículos de rádio e televisão, que eles prestem conta da sua atividade e que sejam abertos ao debate plural, como você disse. E esse debate, ele pode se dar de diversas formas, o ouvidor é um mecanismo, mas também nós acreditamos e defendemos que seja importante a criação de um órgão, vamos dizer assim, nacional para a regulação da mídia no Brasil, como existe o FCC nos Estados Unidos e outros órgãos em outros países democráticos. O problema é que sempre que se levanta essa discussão no Brasil, os próprios órgãos de imprensa apontam que isso teria um viés justamente autoritário e de censura, quando, na verdade, o que se trata são medidas de regulação econômica. Não é? Um mesmo grupo econômico não pode controlar canal de televisão, revistas, jornais e outras coisas. É o que acontece, por exemplo, com as organizações Globo aqui no Rio de Janeiro. Até porque, com isso, é a própria atividade do jornalista que fica muito restrito. Hoje, por exemplo, aqui no Rio, em termos de oferta de emprego, basicamente são essas organizações Globo que concentram as ofertas de emprego e cada vez mais com salários baixos, rebaixados e condições de trabalho péssimas. A gente tem que reagir em relação a isso. A FENAGE e os sindicatos de jornalistas do Brasil discutem essa questão há décadas e conseguiu um avanço importante que foi a inclusão do capítulo da comunicação na Constituição de 1988. Infelizmente, apenas um artigo do capítulo 5º da Constituição Federal foi regulamentado. E entre os artigos que precisam de ser regulamentados, nós entendemos que, claro, já passou da hora, é urgentíssima a regulamentação do artigo que trata da proibição do oligopólio e do monopólio nas comunicações, isso está na Constituição brasileira. É preciso regulamentar urgentemente o artigo que trata da regionalização da produção cultural, artística e jornalística, justamente para que a gente não tenha desertos, né, de notícias, como ocorre hoje no Brasil. Então, são várias medidas que precisam de ser tomadas, e entre elas, obviamente, a valorização do profissional jornalista com
salários condizentes e condições de trabalho condizentes. Maria José, você me escuta? Sim. Sim, eu achei que eu tivéssemos tido uma interrupção. Agora, e com relação ao senhor presidente da República, porque, de fato, foi muito feliz quando a FENAGE lembra aí que a maior parte, mais da metade desses ataques registrados no ano passado, partiram do próprio presidente da República. Porque isso é um péssimo exemplo e mostra muito bem como que a nossa democracia, na prática, está fragilizada. Vocês veem algum tipo de providência mais contundente a ser tomada para evitarmos que o mesmo aconteça ao longo desse ano de 2020, que apenas se inicia? Olha, ontem, enquanto nós divulgávamos nosso relatório com os ataques na imprensa em 2019, o nosso presidente fez novos ataques. Então, é preciso, de fato, que a gente encontre meios dentro do ordenamento jurídico brasileiro, dentro do processo democrático, de frear as ações do presidente. Nós estamos estudando, temos uma assessoria jurídica que está analisando quais medidas podem ser tomadas e nós precisamos também de fazer um trabalho junto à categoria e junto às empresas de comunicação, para que as empresas também se responsabilizem pela integridade física e moral dos jornalistas, não expondo os jornalistas a uma situação de risco. E no nosso entendimento, aquele palanque armado pelo presidente ali em frente ao Palácio da Alvorada, no qual todo dia ele ataca jornalistas e é aplaudido por uma classe de seguidores, para nós aquilo ali é uma situação evidentemente de risco para o profissional jornalista. Ontem mesmo foram 3 ataques, né? Pela manhã, lá na porta do Alvorada, ele mandou uma repórter calar a boca. À tarde, no Palácio do Planalto, aos gritos, afirmou que os jornalistas não têm vergonha na cara. E à noite, pelo Facebook, ele disse que a imprensa estraga o país. Ou seja, exemplos não faltam, né, de falta de responsabilidade no exercício do cargo. Eu fico aqui pensando, quando a Dilma Rousseff foi impedida por alegado crime de responsabilidade em torno das chamadas pedaladas fiscais, eu fico pensando como que a gente poderia caracterizar ações não só dessa natureza, ataques abertos a jornalistas, à imprensa, como outras condutas e atitudes que o senhor Bolsonaro vem tendo, né? Por falar em crime de responsabilidade, exemplos não faltam atualmente, né? Eu creio que está mais do que caracterizada a falta de decoro do presidente para o exercício do seu cargo. Agora, o que nós precisamos é de analisar e buscar aliados nesse amplo espectro político que tem no Brasil, para que a gente não tenha nenhuma ação nova que caia aí, inclusive no deboche. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro ainda tem o apoio da elite brasileira, e aí de toda a elite política, a elite econômica, a elite dos meios de comunicação, o que faz com que, de certa forma, ele esteja brindado aí por esse apoio que ainda o mantém no cargo, apesar de todas as evidências de que ele não tem o decoro necessário para o exercício da presidência. E aí eu volto aqui à questão institucional. Não é possível situações como essa se perpetuarem sem, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal não ser provocado para algum tipo de atitude, ou mesmo o Congresso Nacional. Você acredita nesse tipo de caminho? É isso que nós estamos estudando e é dentro dessas possibilidades que estão sendo analisadas que nós precisamos de buscar aliados com força suficiente para fazer com que o debate chegue à sociedade brasileira e a sociedade brasileira possa, de fato, se posicionar e exigir medidas do Congresso Nacional e de outras instituições, no caso do Supremo Tribunal Federal. O Supremo é uma das instituições importantíssimas para a democracia, mas que tem, como é que eu posso dizer, tem agido de maneira, eu diria, muito conivente com vários
desmandos, inclusive com desrespeitos à Constituição que ocorreram no Brasil nos últimos anos, e é preciso haver uma mudança de postura, e essas instituições têm, sim, de cumprir o seu papel, e o papel do Supremo, no caso, é resguardar o que está previsto na Constituição brasileira. Quanto ao Congresso, a correlação de forças políticas ali é sempre o que pesa, né? Não é o que a pessoa, o presidente faz, mas é a correlação de forças lá dentro que pesa, tanto que você lembrou que a presidenta Dilma foi impedida, foi destituída do cargo por um suposto crime de responsabilidade que depois comprovou-se que não existiu, mas a correlação de forças dentro do Congresso fez com que ela deixasse o cargo de presidente. Agora, a correlação de forças ainda é favorável ao Jair Bolsonaro, e é por isso que a gente precisa de chamar a responsabilidade os partidos políticos para que, de fato, olhem o interesse da nação brasileira. Maria José Braga, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa, nossa evidente solidariedade e principalmente parceria nessa luta contra, na prática, uma censura que existe no país e que prejudique muito o que podemos entender como democracia. Muito obrigado, um bom dia para você. Muito obrigada a você, Paulo, pelo espaço, e esperamos poder continuar o debate aí no Faixa Livre. Essa é a nossa intenção, permanentemente. Um forte abraço para você, Maria José. Obrigada, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a Maria José Braga, presidente da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas. E agora vamos a um novo intervalo. Já já retornaremos. Estamos apresentando Faixa Livre. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente em que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Trânsito. O ouvinte da Band que parte da zona oeste da cidade pela Avenida Brasil vai encontrando o trânsito com trechos de lentidão nas proximidades de Bangu, de Realengo. Na altura de Guadalupe, a movimentação intensa com perda de tempo devido a obras do corredor BRT. Partindo de Bangu, nesse momento, a estrada da Água Branca fluindo bem, ou então a Avenida de Santa Cruz em direção a Realengo, trânsito sem grandes dificuldades, com melhor condição do que pela Avenida Brasil. Você do Rio de Janeiro quer mais segurança? Proteja sua residência com alarme monitorado Verisure. Acesse www.verisure.com.br. Verisure, protegemos o que realmente importa. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Rede Bandeirantes de Rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Olha, pessoal, estamos de volta e nós estamos com problemas aí na transmissão do nosso programa através do YouTube, mas no canal do Facebook, Programa Faixa Livre, a página lá está transmitindo, inclusive, não só o programa, como a nossa imagem aqui do estúdio da Bandeirantes. O Faixa Livre também está disponível no formato podcast.
Você pode conferir nossos conteúdos nas plataformas Deezer, Spotify, Cashbox. Vocês podem também baixar o aplicativo do Faixa Livre para o seu celular. É uma maneira muito cômoda de acompanhar o programa. O aplicativo é gratuito, Programa Faixa Livre. Ele está disponível para os telefones com sistema Android. Só não contempla esses tais iPhone, né, da empresa Apple norte-americana. E é possível também acompanhar pela internet o nosso programa nas páginas, tanto da Associação de Engenheiros da Petrobras, o endereço da página é www.aepet.org.br, como na página do próprio Programa Faixa Livre, www.programafaixalivre, tudo junto.com.br. Lá, inclusive, além de vocês poderem acompanhar o programa ao vivo, logo após a edição, o Anderson Gomes, nosso jornalista, produz sempre uma matéria jornalística com as entrevistas que a gente realiza. E essas matérias são veiculadas na página junto com a gravação das entrevistas que realizamos aqui diariamente. Então, é mais um serviço que a gente coloca disponível a vocês ouvintes e que possibilita, inclusive, que a gente difunda o programa tanto sob a forma de áudio como também sob a forma da matéria jornalística produzida pelo Anderson Gomes. Olha, a Janaína Pinheiro, ela está lá em Mogi das Cruzes, nos dá bom dia lá em São Paulo. Bom dia, Janaína. Ela diz, parabéns pelo trabalho de vocês, eu aprendo muito. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Janaína, pelas palavras e pelo incentivo aqui ao nosso trabalho. O César de Jacarepaguá, por sua vez, diz que o presidente só quer notícias que favoreçam o governo, como, por exemplo, o que eu acabo de ler, diz o César. Agora, abre aspas, comércio tem janeiro mais otimista em 7 anos. Aí ele conclui, para mim é fake news. É verdade, né? Porque o comércio... O que significa um comércio com otimismo o maior em 7 anos? Evidente que qualquer comerciante sempre quer ficar otimista frente ao seu negócio. Outra coisa é a realidade. E aí, se a gente observa todas essas dificuldades que temos tido, em primeiro lugar, do ponto de vista do emprego, as pessoas estão sem emprego, sem rendimentos, estão se virando por conta própria, e o governo ainda badala que existe aí um número formidável de empreendedores. Existe um número formidável de desempregados, pessoas que têm que se virar de qualquer maneira, não é? E os direitos do trabalhador junto ao INSS, direitos elementares, são hoje abortados, as pessoas não têm direito a pegar lá sequer licença maternidade, ou melhor, o direito tem, ele não tem acesso ao direito, porque o INSS entrou em pane, o governo ficou preocupado em mudar as regras previdenciárias e, ao mesmo tempo, não acompanhou, ou melhor, incentivou o sucateamento do INSS, que está em curso. Eles ficam falando, por exemplo, da privatização da Dataprev, e, ao mesmo tempo, dizem que o INSS irá cumprir as suas funções por conta de modernos projetos de digitalização. Ora, se essa é a ênfase, o Dataprev é estratégico para esse tipo de trabalho, mas eles estão pensando em privatizar a Dataprev e, antes disso, inclusive, promover um conjunto, milhares de demissões. Ou seja, nós estamos assistindo uns irresponsáveis à frente do governo destruindo o Estado brasileiro. E isso não sou eu quem falo, são as próprias autoridades. O senhor Mourão, por exemplo, que eu às vezes ironizo aqui, dizendo que ele é mais sensível, ele fala do desmanche. Mas o Jair Bolsonaro falou da destruição. E lá nos Estados Unidos, batendo continência para a bandeira americana. Ou seja, é um conjunto de absurdos que a gente vai assistindo e, ao mesmo tempo, somos obrigados a ouvir que as instituições estão funcionando muito bem. Não sei aonde e com que finalidade, não é? O Pedro Albuquerque, por sua vez, lá de Belo Horizonte, nos dá bom dia, deseja melhoras a mim. Muito obrigado, Pedro. E diz, é desalentador viver nesse país atualmente. Onde está a força contrária a tudo isso? Não dá para ficar só em petição online e sarau cultural como forma de indignação. Está sufocante. É o que a gente tem dito, né? Onde estão os partidos políticos, onde estão as centrais sindicais, para colocar na rua, por exemplo, uma campanha pelo fim da lei de responsabilidade fiscal, que não tem nada de responsabilidade fiscal, tem de proteção aos rendimentos dos rentistas, a essa manipulação da dívida pública. É necessário esclarecer isso à população,
Precisamos lutar contra a emenda constitucional 95, que criou esse criminoso teto de gastos, mas onde estão os partidos? Quando eu vejo, está todo mundo preocupado com o pleito de novembro ou de outubro, que irá aí renovar os prefeitos e as câmaras de vereadores. É importante, mas convenhamos, nesse quadro, eu não sei para que uma pessoa progressista, por exemplo, queira ser prefeito, porque ser prefeito hoje no Brasil significa se ajoelhar lá junto ao Palácio do Planalto, que em última instância detém a chave do cofre. E governadores também. A vida de governadores e a vida de prefeitos é muito ruim. Não à toa, inclusive governadores progressistas, especialmente aqueles lá do Nordeste, vivem fazendo coro, de alguma maneira, com a pauta de reformas do senhor Bolsonaro. Convenhamos, esse é o pior dos mundos para a gente. Bem, mas eu anunciei que o debate especial dessa sexta-feira aqui no nosso programa Faixa Livre iria se debruçar justamente sobre essa questão do drama da água, que eu tenho muitas desconfianças a respeito do que significa isso. Não que nós não tenhamos uma crise estrutural relacionada principalmente à degradação de todas as nossas bacias hidrográficas aqui, que fornecem a água que poderia ser utilizada de maneira adequada para o abastecimento do Rio de Janeiro. Cada vez mais essas águas precisam ter um tratamento quase que milagroso, conforme, inclusive, já abordamos aqui no programa, um tratamento milagroso com base em toneladas de produtos químicos para purificar a água, fazer quase um milagre, transformar a água de esgoto, praticamente, em uma água que seja potável. Bem, posto isso, nós temos que nos aprofundar nas razões que levam a essa situação, e particularmente mistérios como esse que nós estamos vivendo agora, onde alguns bairros, ou a maior parte dos bairros, estão sendo afetados aí pela má qualidade da água, enquanto outros bairros são absolutamente isentos de qualquer tipo de problema. Eu confesso que não consigo entender algo desse gênero. Eu espero que o debate de hoje possa nos ajudar a esclarecer essas e outras questões. Para esse debate, vamos contar aqui com a presença do João Xavier, diretor financeiro do Sindsama, o sindicato aí da área do saneamento e do meio ambiente. João Xavier, bom dia. Bom dia a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Tivemos vários debates em outras épocas, onde a SEDAI passava por ameaças similares. De privatização. De privatização. E nós conseguimos superar, mas cada ameaça dessa, a cidade fica mais sucateada, mais prejudicada, e as consequências vêm piorando, né? E a ameaça de privatização está na ordem do dia. Ontem o senhor Witzel, que reapareceu, voltou a falar na questão, a única alternativa que ele vê é a tal da privatização. Parece até que as coisas estão combinadas, né? A crise da SEDAI com a bandeira da privatização. Vamos ver se é isso mesmo no curso desse debate. Junto com o João Xavier, temos a presença do professor Adacto Ottoni, professor associado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Professor Adacto, bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, você vai nos ajudar a tentar entender mistérios aí. Estou vendo de lá. Cheguei agora lá da estação do Guandu. Estava lá nesse momento. Cheguei direto para vir aqui para a Rádio Band News. Muito obrigado. Olha, eu te agradeço aí a gentileza e quero te passar logo a palavra, então. Você está chegando lá na estação de tratamento de Guandu. Eu vou logo fazer uma pergunta, que há alguns dias eu estou muito curioso. Se o problema todo se encontra nas fontes de captação de água, seja o excesso de esgoto, algas, os problemas decorrentes do aumento de chuvas, etc., por que a água a ser distribuída, ela só se apresenta com problemas em algumas regiões da cidade, particularmente Zona Oeste, alguns bairros da Zona Norte e a Baixada Fluminense? Por exemplo, na Zona Sul, a maior parte dos bairros não apresenta problema.
Isso é natural? Se o problema está na fonte de captação, por que esses problemas não se manifestam de igual maneira em toda a região onde essa água é distribuída? Olha, essa sua pergunta foi muito boa e eu vou lhe dar minha opinião. Ninguém vai poder responder, essa sua pergunta adequadamente. Sabe por quê? Tem que ter um diagnóstico da situação. Para ter um diagnóstico preciso, o que você precisa? Obrigado. Ter um monitoramento preciso do que está acontecendo. Você tem que coletar de amostra adequadamente. Então, tem uma série de problemas, no meu entender, que estão gerando esse gargalo. Obviamente, a SEDAI não é responsável pelas geosminas, essas algas vêm do rio. Ela está vendo pela poluição ambiental. Agora, a sua pergunta é totalmente lógica. Por que se você tem áreas que o problema não é tão grande, por que tem outros? Aí entra um outro problema, é o que eu chamo, o buraco é muito mais embaixo. Nós estamos na ponta de um iceberg. O descaso das autoridades com o saneamento, né? Recentemente está se discutindo, né, a parte do marco regulador do saneamento, e, na realidade, o problema é esse. O problema as autoridades não estão investindo como devem, no caso especificamente, além do manancial estar cada vez mais poluído, as concessionárias de saneamento precisam ser bem controladas. Você tem que ter um licenciamento bem feito, rigoroso, você tem que ter um controle e monitoramento bem feito, rigoroso, da mesma forma que nós temos que limpar nossas caixas d'água das nossas casas a cada 6 meses, para você garantir que ela fique sempre limpinha e a água sua seja sempre protegida, a SEDAI também precisa. Os reservatórios de distribuição da SEDAI também tem que ter manutenção, conservação. Então, eu estou te falando que eu não tenho como responder por que uma região da cidade tem água boa e outra tem água pior. Então, pode ser uma série de fatores, porque a SEDAI ela tem uma estação antiga e tem uma estação nova. Então, às vezes uma estação de tratamento. Uma estação de tratamento antiga e uma estação de tratamento. Às vezes na estação antiga está boa, a nova está ruim e vice-versa. Aquela parte daquela água da estação nova está indo para um lugar, a da estação antiga está indo para outro. Então, a água não é igualzinha, tratada igual para toda a cidade. Outro ponto de problema pode ser os reservatórios de distribuição. Um reservatório de distribuição de água, primeiro, ele tem que ser impermeabilizado. Porque se cair água de chuva, algum animal defecar, não pode infiltrar para o reservatório. Esse reservatório tem que ser hermeticamente fechado, tem que ser tampado. Ele tem que fazer manutenção, não pode ter infiltração. Como a gente tem na nossa casa, a concessionária tem que fazer. Como é que a gente pode ter a garantia que a concessionária está fazendo tudo direitinho? Se ela for bem controlada. Os órgãos de regulação da SEDAI, os órgãos de fiscalização da SEDAI, da tratamento da qualidade da água, que é a vigilância sanitária, tem que permanentemente acompanhar o trabalho na estação de tratamento, tem que acompanhar os laudos de monitoramento, tem que ir lá coletar a amostra também, verificar. A SEDAI tem, no meu entender, deveria realizar relatórios e apresentar trimestralmente, não só apresentando a qualidade da água que ela trata, mas também todos os processos de manutenção e conservação que ela faz, as manutenções das bombas, as limpezas do reservatório, para poder, justamente quando acontecer algo como esse, piorou muito, você saber o que está sendo feito, o que se deixou de fazer por ali. Então, por isso que eu digo, eu acho que, a não ser o pessoal operativo da SEDAI, a gente não tem acesso a essas informações. Então, de qualquer forma, eu vejo com muita preocupação. Agora, o que eu vejo como a grande ponta do iceberg, que está sendo pouco falado, é o seguinte: a SEDAI vai resolver esse assunto, eu não tenho a menor dúvida. Ela já está comprando o carvão ativado hoje, que ele vai absorver a geosmina, já vai melhorar a qualidade da água. Só que eu já fiz, inclusive, um comentário: não adianta só colocar a geosmina agora junto ao flocculador e à coagulação para absorver a geosmina. A SEDAI tem que trocar os seus filtros, que a SEDAI tem filtros na estação também, e incluir dentro dos filtros dela, que me parece que ela não tem, os filtros de carvão ativado, botar o carvão ativado dentro da filtração, não é emergencialmente só na coagulação, para você ter permanentemente uma água de melhor qualidade que sai da estação, não é simplesmente uma água dentro dos padrões de potabilidade, estou dentro do padrão, estou tranquilo. Não, mas se eu posso dar uma segurança melhor para a água que eu estou tratando, se a antracita, que é o carvão ativado, eu posso incluir no filtro da SEDAI, da estação, a antracita, que vai dar uma qualidade melhor,
mas sem antracita também fica nos padrões. Mas com antracita não fica? Não fica uma água mais segura? Então, justamente os órgãos de controle é que tem que estar cobrando. Então, o que está faltando no saneamento do Brasil não é só aqui na SEDAI, esse não é um problema da SEDAI, né? Eu acho que nós precisamos no saneamento, seja do abastecimento de água. Uma das coisas fundamentais para você ter sustentabilidade no abastecimento de água é básico, o Sérgio Ricardo está chegando agora, ele sabe disso, é a preservação dos mananciais. Nós temos, as autoridades responsáveis pela gestão ambiental do nosso Estado têm que privilegiar nos investimentos, investir no reflorestamento dos mananciais, no controle de erosão. Por exemplo, o Rio Guandu, que abastece a cidade do Rio de Janeiro, 90% da água do Guandu vem do Paraíba do Sul. Se você for no Rio Paraíba do Sul, 70% da bacia hidrográfica está desmatada, é pastagem abandonada, cheia de erosão. Aí o rio passa por indústrias, passa por cidades, você vê aquela mancha preta de esgoto entrando, resíduos de pesticidas, fertilizantes, resíduos de mineração. Eu estive hoje na estação do Guandu, você vê a água, aquela água marrom escura que vem do Guandu, que essa água, na realidade, vem do Paraíba do Sul, que é uma bacia que está degradada, passa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, volta para o Rio, e é um manancial de várias cidades. O descaso das autoridades dá no que dá. Crise hídrica não é só falta d'água, não. Agora nós estamos com água sobrando e nós não podemos beber porque está cada vez mais difícil a gente tratar. O problema é bastante, ao mesmo tempo é amplo, mas a solução é fácil assim. Qual seria a solução para recuperar os mananciais? É simples. Investir no reflorestamento, na infiltração de água de chuva, aí você vai produzir mais água na bacia e controlar as inundações e a qualidade de água da erosão. E investir no monitoramento do rio para os órgãos ambientais controlar a poluição. Não é o governo que vai resolver. Industrial, principalmente. Industrial e esgoto sanitário. Uma cidade, você acha que as pessoas vão deixar de defecar? Não vão. Não. Todo mundo... Então, se a prefeitura não assumir, o esgoto virá. Então, as prefeituras têm obrigação, não é favor, é obrigação coletar o esgoto, e não é isso. Muitas vezes você tem concessionárias de saneamento que ganham dinheiro de fatura de esgoto, recebem para coletar, muitas vezes a coleta é mal feita porque não há fiscalização, às vezes coleta o esgoto e jogam de volta para a água pluvial, e na realidade você tem que coletar, botar numa estação de tratamento, e principalmente nós temos que buscar soluções sustentáveis. Esgoto é uma fonte de riqueza. Você pode aproveitar o lodo de esgoto para composto orgânico, para biogás, gerando um bom composto orgânico para reflorestar, e biogás é energia. E o esgoto tratado você pode fazer irrigação de jardins públicos, aplicação em florestas para não dar queimadas espontâneas, aplicação no solo e não jogar nada no rio. Foi isso que Nova York fez. Nova York é uma cidade maior do que Rio de Janeiro. O nosso ouvinte pode entrar no Google, abastecimento de água em Nova York, vai ver o manancial. A água é límpida e cristalina. Hoje eu fui no manancial que abastece Nova York, uma cidade maior. O nosso manancial é totalmente apodrecido. Mas sabe por que o manancial de Nova York é assim? Porque houve uma decisão política da prefeitura de priorizar a recuperação do manancial. Aqui no Brasil, sabe como é que a gente quer recuperar a água? Construindo barragem. A barragem arrebenta com o rio. Então, se você priorizar, ao invés de construir barragem, que é o que você vai fazer no Paraíba do Sul, vamos investir em reflorestar, despoluir o rio. Você, com isso, se quiser fazer barragens, são barragens muito menores, muito menos dano. A verdade é o seguinte, a SEDAI daqui a uma semana vai resolver o problema. O meu medo, sabe qual é? Todo mundo vai esquecer. Já estou com água potável, vamos esquecer. Só que aquilo é a ponta de um iceberg. Na próxima crise, a água pode ficar tão ruim e aí a crise ser muito maior. E daqui a 6 meses a gente pode estar discutindo outro fator. Vamos discutir a água, porque não vai ter água no rio, porque quem alimenta um rio é a água subterrânea. Na época de estiagem não chove, a chuva não cai igualmente o ano inteiro. E se não tiver recarga de água de chuva, cada vez mais a vazão mínima vai ficando menor, e a demanda em água é maior. Então, se nós tivemos a crise de 2014, 2015, houve um risco de um colapso de água em São Paulo e aqui quase ocorreu um racionamento. Daqui a 10 anos a demanda em água é maior. A poluição está cada vez maior. Se as autoridades não privilegiarem como investimento prioritário as nossas bacias hidrográficas, as bacias hidrográficas dos mananciais do estado do Rio de Janeiro, a maioria está doente. Então, é isso que nós temos que privilegiar, porque água é saúde, água é desenvolvimento. Manancial de água cada vez mais poluído é realmente um grande risco à saúde da população. Obrigado, Adacto. Olha, eu anunciei aqui a chegada do ambientalista Sérgio Ricardo, do Bahia Viva. Tem feito um trabalho excepcional de divulgação e de cobrança junto às autoridades. Mas eu quero passar a palavra para o João Xavier pelo seguinte:
O professor Adacto já abordou aqui questões estruturais importantíssimas que a gente precisava abordar e vamos continuar abordando. Contudo, há questões que eu vou pedir aqui para o João Xavier, se possível, nos esclarecer. Nós temos uma estação de tratamento, que é a do Guandu, que justamente captura toda essa água que vem aí dos rios. E ali é feito o tratamento, a dose de carga química para fazer um milagre, transformar praticamente um esgoto em água potável. E quanto mais poluído o rio está, mais química se bota. Entendeu? A dúvida essa água, como é que ela é distribuída para as diferentes regiões que a SEDAI atinge? Por exemplo, o professor Adacto falou de reservatórios. Existem essa água distribuída para diferentes reservatórios em diferentes pontos da cidade? João Xavier. É importante pegar essa questão, porque a chegada da água no Guandu, ela é fundamental, porque, como já foi dito aqui, a SEDAI faz há anos um milagre de transformar aquela água barrenta numa água que tem sido considerada ao longo de décadas uma das melhores águas do mundo. Tem que registrar isso aqui. Isso graças à qualidade do serviço técnico dos nossos profissionais dessa empresa. Com certeza. Né? Eu aqui quero aproveitar para fazer um registro de que nós perdemos, nesse último ano, uma quantidade grande desses nossos técnicos. Por demissões, não é isso? Por demissões, agora com PDVs, para incentivar. Programa de incentivo à saída. E, evidentemente, estou falando isso aqui. Estou falando isso aqui por quê? Porque, por mais que a gente aborde os aspectos técnicos, se não tiver uma compreensão da questão política, de nada adianta a nossa opinião. Então, é importante dizer isso, né? Que é uma empresa da importância que é a SEDAI, que alimenta de água de boa qualidade mais de 9 milhões de pessoas, com destaque. Que destaque eu quero falar aqui? Chega nas comunidades da capital, da região metropolitana, são mais de 2 milhões de pessoas que moram nessas comunidades. Falam de 3 milhões hoje em dia. Mais de 2 milhões a gente faz uma estimativa, muito mais de 2 milhões. Essa água chega lá com a mesma qualidade que chega no morador lá da Zona Sul. Mesma água. Vocês imaginem, ao longo dessas décadas, a quantidade de doença que o fato da SEDAI jogar essa água nas comunidades tem evitado. Tifo, cólera, diarreias, um conjunto, hepatite, de doenças hídricas, que graças a esse da SEDAI pública, por quê? Estou falando isso porque a SEDAI não tem cobrado por essa água. Não estou dizendo que seja correto, me entendam. Né? Talvez por uma falta de capacidade de construir uma fórmula de chegar à cobrança lá, isso não é feito. Mas o lucro social que a SEDAI dá ao Estado com isso tem que ser registrado e pouco se fala disso. Os hospitais estariam lotados aí ao longo dos anos. Então, a SEDAI tem que ser protegida e não vendida e dilapidada. Ao contrário, o que tem que ser constituído aí é uma luta em defesa da SEDAI pública e contra esse modelo de desmonte dos privatistas que se impõem sobre ela. Né? Então, só para dar esse preâmbulo, para dar um entendimento desse debate que nós estamos fazendo aqui. Né? E também colocar para a população o poder que ela tem na hora de definir quem vai governar o Estado. Poder tão grande que define a quantidade de água que ela vai receber. Depende de quem você coloca lá, você vai ter água boa ou água ruim. Você vai ter um colégio bom ou um colégio destruído, uma comunicação democrática ou uma comunicação de proibição, de caça às bruxas. Então, tudo isso tem a ver com o poder que todos nós temos, que é do voto. Então, às vezes, a pessoa fala, não, o povo não tem que discutir porque é uma merda os políticos. Ao contrário, quanto mais o povo tiver consciência da importância que é o seu voto, essas coisas aqui podem ser melhor resolvidas. Então, eu também compreendo, eu tenho completa compreensão de que há uma omissão histórica aqui no Rio de Janeiro com relação à questão dos mananciais. Você tem ali
além do Paraíba do Sul, você tem mais 5 rios que jogam água ali para o Rio Guandu. Né? É o Rio Ipiranga, o Rio Queimado, o Rio Poços, aquele Rio Santana. Todos eles ali têm um conjunto de indústrias que estão poluindo. Estou falando, além da população, que a gente fala mais da população, que são esgoto, é verdade mesmo. Você tem joga ali não tem uma notícia de multa, de ação concreta para acabar com isso. A prova disso é a Companhia Siderúrgica Nacional. Perfeito! O que é pior? Aí o exemplo. E o que é pior, não existe uma movimentação para tirar. Porque tem, é verdade, se você quiser pegar e transpor o Rio Ipiranga e o rio ali Queimados, que joga a maior quantidade de dejeto para dentro do Rio Guandu, ali naquele pedacinho, você pode transpor ali para depois jogar a água dele, para depois do tratamento do Guandu. Vai fazer que é uma obra, mas é importante que ela evita, diminuir muito essas algas aí que chegam na questão da SEDAI. Voltando aqui à sua pergunta, bem rápida, falei isso, esperamos aqui, que é importante que durante o debate vou desenvolver um pouco mais dessa preocupação que a gente tem com relação à proteção da SEDAI, porque com essa crise, botar a população para atacar a SEDAI fica fácil. Né? Acho que esse foi o objetivo, inclusive. Quero dizer a você o seguinte, que além da SEDAI produz, joga lá no Lameirão. Lameirão é uma elevatória, né? Que pega essa água e distribui dali para os diversos reservatórios. Já está limpa. Ela está limpa e dali o Lameirão. Você pode visitar tamanha beleza do Lameirão. Ele pega aquela água ali, eleva para poder chegar na possibilidade de fazer a distribuição, e ela é jogada em vários pontos do Rio de Janeiro, para garantir que essa distribuição chegue com qualidade em todos os bairros. Esse reservatório distribui para os estados reservatórios. Exatamente. Só que tem reservatório de tudo quanto é forma, porque o Rio de Janeiro tem altos e baixos, né? Então, tudo isso aí você tem precisa de ter essa elevatória do Lameirão, que é uma potente, inclusive é fundamental. Tirando o Guandu, é a parte... vamos dizer assim, se o Guandu é o cérebro, o Lameirão é o coração. Vamos dizer assim, do ponto de vista do desenho da estrutura da SEDAI. E pouca gente sabe que isso existe. Então, ali é jogado, vem aquelas tubulações de 1750, que passa uma pessoa dentro dela, que de vez em quando para o Guandu para limpar, que vem por dentro das montanhas. Vocês conhecem ali o estado do Catonho? Não tem ali uma tubulação? Passa por ali, joga lá na Reunião, dali joga lá no Horto, do Horto, e assim vai. Então, tem reservatórios espalhados em vários pontos da cidade. Estou falando isso aqui que é importante esse dado, porque essa questão aí pode ter muito a ver com a questão do reservatório também, a questão da conservação dos reservatórios. Então. E vou dizer um outro problema aqui que nós temos aqui, vou dizer para vocês. A SEDAI, com esse desmonte que vem sendo feito, evidentemente, ocorre que em alguns reservatórios estão em situações que nem o cidadão consegue chegar direito. Tamanho que a cidade está dominada, né? Tem lugares que você tem o controle, não é da SEDAI. Deixaram dominar, né? Deixaram dominar. Você está falando de grupo de bandidos? O Estado deixou dominar. Você está falando de grupo de bandidos? Áreas de risco, né? São áreas de extremo risco. E aí o que acontece? Dificulta, inclusive, o acompanhamento, que é uma realidade concreta. Né? Não é a maioria, mas isso existe, é um fato que cria um certo obstáculo, né, com relação ao acompanhamento e à vigia. Por isso eu acho que o Estado se omite muito nessa questão direta. Se omite ao longo dos anos, né? Mas, em particular, agora, nesse momento do desmonte. Obrigado, João. Sérgio Ricardo, você já esteve aqui várias vezes conosco. Essa questão aí da crise hídrica, você vem apontando há alguns anos, diga-se de passagem, mas eu, logo no início aqui, eu acho que você não estava ainda no estúdio, quando eu falei, tem uma questão preliminar aí que eu não consigo entender desde o início dessa crise, entre aspas. Por que alguns bairros estão com água absolutamente de boa qualidade e outros não? Eu começo a entender, não sei se eu tenho razão, que o problema pode estar nesses reservatórios, porque por que o problema está concentrado em toda a Zona Oeste, e se a gente pega aqui a Zona Sul... Eles encontraram no Josmino um reservatório da Tijuca. A própria cidade divulgou, em outros não tem. Você está falando, você está botando a mão na ferida, quer dizer, a água não está igualzinho em cada reservatório. Exatamente. Então, parece que a SEDAI está passando por uma crise sistêmica, de alto a baixo, desde problemas lá na estação de tratamento do Guandu, até a questão dos reservatórios, sem falar na questão principal que você
toca constantemente, que é o que o professor Adacto, inclusive, já abordou aqui, que é o problema da conservação das bacias hidrográficas. Né? Com certeza. Bom, Paulo, primeiro eu quero saudar aqui nossa rádio Band, né, que o Faixa Livre, os amigos, o professor Adacto, o João. Dizer o seguinte, de fato, esse é um problema que tem que ser tratado como uma questão estrutural do Rio de Janeiro. Né? Você tem noção, de 2001 para cá, nós estamos vivenciando a terceira grave crise hídrica. Nós tivemos em 2001 uma crise hídrica em função da presença de algas cianobactérias tóxicas na represa do Funil, em Resende. 2014, 2015, a causa foi uma forte estiagem que atingiu principalmente o Sudeste e que a população viu aquelas cenas muito preocupantes, o sistema Cantareira em São Paulo em ponto morto, houve rodízio em várias cidades paulistas e também atingiu o Rio de Janeiro, principalmente a zona oeste do Rio de Janeiro e o bairro de Santa Cruz, onde o governo do estado tomou a decisão política, Paulo, de disponibilizar água para a siderúrgica alemã TKCSA e outras empresas do polo industrial e negar a água à população de Santa Cruz. Então, nós temos um problema em algumas escalas. A primeira é essa que o professor abordou, que é a degradação da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. O estado do Rio de Janeiro foi o que mais desmatou a Mata Atlântica. Então, o nosso ouvinte aqui, se entrar agora no Google e pedir o mapa da bacia hidrográfica, vai ver que quase não tem florestas. Então, tem esse problema. Ao longo dessa bacia hidrográfica, essa ocupação desordenada das cidades. Até um amigo nosso, biólogo Álvaro, me ligou hoje de manhã: Sérgio, fala lá no Faixa Livre do problema da ocupação desordenada das cidades. É verdade. Uma política de saneamento ambiental adequada tem que estar vinculada, articulada também com a política habitacional, porque senão os mais pobres acabam morando na beira do rio, e nas ocupações regulares. Essa é uma questão. A outra é essa questão da gestão dessa mega infraestrutura. E eu queria falar aqui com os seus ouvintes que o morador do Rio de Janeiro devia procurar conhecer essa estrutura. É uma mega estrutura, obras que foram feitas no passado. Esse reservatório do Lameirão, por exemplo, é uma questão espetacular. A engenharia, acho que nos anos 60 aproximadamente, foi uma obra espetacular. E aí, saudar o trabalho que os técnicos da SEDAI fazem. Olha, pessoal, tratar essa água da forma que ela chega, podre e contaminada ali, e distribuir de boa qualidade, é um trabalho de excelência. Né? E, ao longo dos anos, nós temos que destacar que a empresa está passando por um grande sucateamento. Alguns reservatórios que eu conheço, o João, por exemplo, que estão em favelas, estão precários. É possível que em determinados locais, esses problemas, né, de turbidez estejam acentuados exatamente por essa precariedade. E nós sabemos que nos últimos anos, pelo menos de 2016 para cá, que o país ingressou numa trajetória de tentativa de privatização da água, do saneamento, os investimentos têm sido reduzidos. Um dos dados que nós entramos com essa representação essa semana, Paulo... Mas o problema vem de longe, né? Tudo bem aí que agora nós entramos numa fase agônica, vamos dizer assim, com esse negócio aí de impedimento, Temer e Bolsonaro. Mas, convenhamos, você deu um exemplo aqui lá de 2013, 2015, a TKSA, a crise lá em Santa Cruz, isso aí era... 2014, 2015. 2014 e 15. 2014, 2015. Ou o problema, já que você fez menção lá de 2001, ou seja, já teve tempo para diversos governos abordarem e atacarem esse problema. Com certeza, Paulo. Vou dar duas informações aqui para a gente rodar a bola. Primeiro, de 2003 para cá, o governo Rosinha Garotinho, até 2019, o Estado de Janeiro deixou de investir em saneamento básico e proteção dos mananciais
11 bilhões de reais. Esse recurso eram recursos... Mesmo tendo recursos. Mesmo tendo recursos. Esses recursos eram carimbados do FECAM e do Fundri. Então, aí FECAM e Fundri. FECAM é o Fundo Estadual de Conservação Ambiental, recebe recursos do royalties do petróleo, e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, Fundri, foi criado na Lei de Gestão de Recursos Hídricos. E olha, o pega esse dinheiro e aplica em outras áreas. Olha a gravidade da questão. O que é feito com esse dinheiro que deveria ir para o projeto? Foram reduzidos percentuais de royalties que eram destinados a essas políticas, e agora, em dezembro, a partir de uma mensagem enviada com urgência pelo governador Witzel, a Assembleia Legislativa, a maioria da Assembleia, aprovou um corte de R$1 bilhão em diversos fundos setoriais no Rio de Janeiro. Agora, em dezembro, na véspera do Natal. Somente do FECAM e do Fundri, nós estamos estimando que o Rio de Janeiro perderá este ano, por tempo indeterminado, cerca de R$500 milhão que poderia estar sendo investido exatamente nisso, no reflorestamento das bacias hidrográficas, na melhoria do monitoramento ambiental, na ampliação do saneamento básico, na proteção dos mananciais. Então, esta é uma crise estrutural que vem de longa data. Logicamente que existe uma questão que é a dependência da região metropolitana do sistema Guandu, do sistema Paraíba do Sul Guandu, que abastece 75% da região metropolitana. Agora, o desmonte da SEDAI, com vistas à sua privatização, e a falta de investimento em saneamento básico, são as causas principais. E eu queria dizer o seguinte, dei hoje uma declaração para a imprensa. Ontem o governador deu uma declaração que eu considero um cinismo. Submeter qualquer novo investimento na proteção do sistema Guandu somente após a privatização da SEDAI, isso é brincar com a saúde das pessoas, é uma irresponsabilidade. Chantagem, né? Isso é uma chantagem, claro. Mas os ouvintes estão absolutamente atentos. Ó, o José Vitor aqui diz o seguinte: sabemos dos problemas com a água da SEDAI, mas será que não está em curso um processo de privatização, alegando que os serviços não estão sendo feitos e o Estado não está cumprindo seu papel de fornecer água para todos? E o Gabriel Adacto, ele inclusive dirige essa questão para você, ele toca no ponto de maneira radical. Água é segurança nacional. Como você, professor Adacto, vê os países como os Estados Unidos e os da Europa, onde os reservatórios são vigiados até pelas Forças Armadas, esta crise não seria porque a SEDAI está sendo gerenciada como se fosse uma empresa privada? Paulo, você sabe onde é que Gabriel de Brasília que levantou essa questão. Olha só, eu fiz a minha pós-graduação na Noruega, em Trondheim. O manancial de Trondheim, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, lá eu vivenciei, é um lago natural, todo preservado, e eles fizeram um cinturão verde ao longo de todo o lago, e lá na Noruega, eles botaram em frente a esse cinturão uma placa com uma caveira, proibido a entrada contra crime, contra a segurança nacional. Olha a importância que as autoridades davam para a preservação do manancial, e ninguém entrava. Então, é isso que nós temos que exigir. Sabe qual é a preocupação que eu tenho? Daqui a uma semana a SEDAI resolve o problema, que ela vai botar o carvão ativado, vai diminuir o gosto, e a população fica toda tranquila. Já está resolvido o problema, me esquece. Tá? Então, o Sérgio Ricardo falou aqui muito bem, por exemplo, sobre a crise. Eu sempre falo, crise hídrica não é só falta d'água. O excesso de água é crise hídrica também, porque agora nós temos água sobrando e a SEDAI não consegue tratar, a concessionária não consegue. Em 2014, 2015, eu quero dar uma informação que o nosso ouvinte talvez não saiba. Não foi um ano de que teve pouca chuva, não, gente. Choveu um pouco menos, é diferente. Você sabe, Sérgio, qual foi a chuva média anual no sistema Cantareira, onde São Paulo teve racionamento? Isso eu fiz porque eu consultei os dados. 1.300 a 1.400 milímetros em 2014, 2015. Choveu em torno de 1.300 milímetros anuais. E por que teve problema em São Paulo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que entender, no sertão do Nordeste, chove 600 milímetros anuais. Aqui choveu, naquele ano, mais do que o dobro. No Arizona, que é clima desértico, chove menos de 200 milímetros. Você vai lá em Tucson, não tem crise hídrica nenhuma. Sabe por que não tem crise hídrica? Não? É bom o nosso ouvinte saber. Lá o governo tem política de economia hídrica. Você jamais vai ver no Arizona ou em Israel
pessoal fazer vassoura hidráulica para limpar a calçada com água, que isso aí dá até cadeia, porque a multa é altíssima. Então, existe uma conscientização da população, existe uma legislação. Lá no Arizona, sabe o que eles fazem lá? Como é um clima de deserto, eles não perdem uma gotinha de água de chuva. Toda a água da chuva cai em bacias de recarga e vai alimentar a água subterrânea, que todo abastecimento de água é feito de água subterrânea, porque não tem perda d'água por evaporação. Então, dá para você entender que a crise hídrica não é por falta de chuva. Inclusive, em 2014, 2015, o sistema Cantareira está mais de 70% desmatado também. E aí, para resolver o problema deles, eles ainda conseguiram 5 metros cúbicos por segundo. E o governador Pezão concordou para julgar, na época, Cabral, para julgar para o sistema Cantareira, tirando 5 metros cúbicos da nascente. O que eu quero dizer é exatamente o seguinte: Nova York, ele tinha que gastar 10 bilhões de dólares para ampliar o sistema de estação de tratamento, porque o rio estava ficando mais poluído. Houve uma decisão política da Prefeitura de Nova York de, ao invés de construir essa estação, investir para despoluir o manancial. E o que Nova York fez? Investiu no projeto Produtores de Água. Então, na nascente, lá em Catskill, que fica na fronteira com o Canadá, fora de Nova York, que é o caso do Rio de Janeiro, Guandu fica em Nova Iguaçu. Eles investiram, começaram a reflorestar. A cada ano, eles davam 10 mil dólares para cada proprietário de terra, para o proprietário não desmatar e preservar, revegetaram faixa marginal de proteção, fizeram tratamento de esgoto em todos os fazendeiros, fossa, filtro, sumidouro, não ia mais esgoto para o rio. A cidade de Catskill, eles fizeram estação de tratamento de esgoto e a cidade não podia expandir além da estação, senão teria que devolver todo o investimento. Sabe o que eles conseguiram com isso? Não só a qualidade de água melhorou, como a floresta, que segura 80% da água de chuva, ela regula o rio, ela reduz enchente, acumula água na bacia. Na época de estiagem, o rio passa a ter mais água. Então, aumentou a quantidade, melhorou a qualidade. Sabe qual é a conclusão disso tudo? Se você for em Nova York hoje, no manancial, você vê o fundo, a água é cristalina. Nova York não tem tratamento químico, porque ele simplesmente, a água já vem pura. Então, o tratamento é simplificado. Trataram foi eles bebem na né? torneira. Sabe qual é o problema? A nossa população, quando a SEDAI resolver o problema, vai ficar tranquilo. Já está resolvido, mas não está tranquilo, não. Sabe por quê? Quanto mais poluído estiver manancial, o Sérgio Ricardo tem toda a razão. O que significa isso? Mais trabalho a SEDAI vai ter. Mais química também, né? Mais química. Então, a água está potável? Vai ficar. Mas é uma água cheia de química. Quanto mais preservado está o manancial, a população tem que ter essa consciência de exigir do nosso governo investimentos em reflorestamento, investimento em fiscalização para controlar a poluição. Por quê? Ela vai ter uma água melhor, mesmo que a água esteja potável com a água poluída do rio, ela vai consumir uma água com mais química. Então vai ficar mais barato para a SEDAI tratar. Então, na realidade, você tem toda a razão. A SEDAI, hoje em dia, ela está muito atacada, porque há problemas na SEDAI interno de falta de investimento, realmente, Agora, mas na realidade, ela está sofrendo uma consequência do descaso na gestão da bacia hidrográfica. Essa água potável... Exato, isso só tende a piorar. Essa água potável, com base em produto químico, ela tem impacto na saúde da população? Olha, existe uma lei que são os padrões de potabilidade, a portaria 5 do Ministério da Saúde, e essa portaria obriga a concessionária a medir a cada 6 meses a qualidade da água do manancial. A água bruta da SEDAI, ela tem que ter qualidade 2, ou seja, o manancial pode ser qualidade especial, que é uma qualidade de excelente qualidade, como de Nova York, ou qualidade tipo 1, que é uma manancial de qualidade muito boa. Para esse tipo de manancial, é tratamento simplificado, não precisa coagulação e floculação. É gradeamento para tirar folha, desarenação para tirar areia e uma filtração para tirar restinho de folha e impureza. E uma cloração para dar garantia sanitária. Essa água já está pronta para ser distribuída. No caso da classe 2, é uma água que tem mais poluição, então a concessionária é obrigada a botar produto químico, que é o sulfato de alumínio ou o cloreto férrico, que são coagulantes. Para quê? Ele vai aglutinar essas impurezas em flocos, aí você vai para o decantador, esses flocos são retirados, aí a água passa por filtros para dar um pente fino, e ela já sai limpinha, aí você faz o tratamento químico. Então, só que se a qualidade do manancial for piorando e ele se transformar em classe 3, a concessionária vai ter mais dificuldade em tratar ou até ter que mudar o seu processo de tratamento. Agora, se a água do manancial se transformar em classe 4, de acordo com a legislação, ele não pode mais ser utilizado. Então, a população tem que se conscientizar
que a qualidade da água ela vai piorando e é realmente um grande ponto do iceberg que nós vimos. Por que eu digo isso? Se você realmente, você me desculpe a sinceridade, mas os nossos políticos, o que está faltando é vontade política. Porque, na realidade, se você quiser resolver o problema, você resolve e não é muito complicado, não. Hoje mesmo, eu já dei uma proposição dentro da própria mídia. Você pode... Quais são as fontes da poluição do Rio Guandu? Da água que essa daí capta? Uma primeira fonte vem do Rio Guandu, que 90% vem do Paraíba do Sul, sobre isso. A outra fonte é uma lagoa, que é a Lagoa do Guandu, que recebe esses dois rios pequenininhos, mas que estão cheios de esgoto, que é o Rio Queimados e o Rio Ipiranga. E essa poluição, ela cai dentro de uma lagoa que é água estagnada. Então, quando entra em água estagnada, doce e levando nutrientes, é tudo que a alga quer. Então, há uma proliferação de algas que gera essas toxinas que a cidade está captando. Então, qual é a proposta que eu já estou colocando dentro da mídia? Você pode rapidamente minimizar bem o problema, que é fazendo a transposição do Rio Queimados e do Rio Ipiranga para depois da captação da SEDAI, no rio, o Rio Guandu, depois da SEDAI, é um rio de água corrente, então não vai ter produção de algas. E a médio e longo prazo, obrigar as prefeituras de Nova Iguaçu e Queimados, junto com a Secretaria de Estado de Ambiente, a fazer a despoluição desses rios. O que vai acontecer? Ao reduzir a vazão do Rio Queimados e Ipiranga na lagoa, vai diminuir a vazão, a lagoa tende a baixar. Aí a água subterrânea vai ser mais chamada, que é uma água mais pura, você começa a purificar a água. Se você não tem milho, não tem pipoca. Se não entra nutriente, não vai ter alga. Então você, a curto prazo, já está reduzindo uma fonte de problema. Aquela lagoa é uma bomba relógio. Nós temos que desativar essa bomba relógio. O Antônio de São Gonçalo pergunta, existe algum projeto para despoluir os mananciais? Eu acho que o professor Adacto, o João e o Sérgio... Tem um projeto, sim. A SEDAI tem um projeto. Já vem apresentando aqui no presente debate um conjunto de ideias que podem conformar... Existe um projeto de um projeto. Existe um projeto da SEDAI, que é o desvio do rio da lagoa, fazer um desvio com um túnel, pegando essa água da lagoa por um túnel para jogar depois do Guandu. Só que eu sou contra esse projeto, porque é uma obra carinha, vão fazer diques, vão botar um túnel, e me desculpe, há um erro de projeto, me desculpe a sinceridade, porque as pessoas não levaram em conta a parte ambiental. Aquilo está cheio de gigoga. Na hora que esse túnel... Isso é questão de hidráulica. Essas gigogas vão ser chamadas, esse túnel vai ficar permanentemente entupido. E pior, na hora que ele for funcionar, vai revolver toda aquela porcariada que está no fundo, em vez de melhorar, ele pode até piorar a qualidade da água. A minha solução é muito mais barata e muito mais simples, que é simplesmente desviar o rio antes de entrar na lagoa. Então, você vai aniquilar a fonte de produção de algas. Quanto menos você mexer na lagoa, você está mexendo... Ali tem uma bomba relógio. Ali no fundo da lagoa está cheio de lixo, está cheio de lodo de esgoto. Se você começar a mexer, ali você tem que atrofiar a lagoa e não mexer, que aí você vai reduzir enormemente o risco à qualidade da água bruta da SEDAI. Ô, João, a Sônia Nunes, ela faz aqui uma observação interessante. Ela diz o que eu acho impressionante, muito mais do que o furor privatista, ou privatista, é a passividade do povo. Além dos direitos usurpados diariamente, agora é água. Estamos sentados e olhando a banda passar. Eu não entendo. Você entende? Você sabe que a gente teve um processo eleitoral ano passado que dividiu o povo, né? E a partir do momento que o povo começa a ver... Ano retrasado, né? O ano passado, ano retrasado, já viram, você tem total razão. E aí, o que acontece? Você vivenciou um período onde o povo apostou fichas, falando assim de forma geral, sem, vamos dizer assim, marginalizar quem votou contra ou quem votou a favor, de quem está governando o Brasil e o Estado hoje. Mas foi uma onda que parecia que o povo via naquilo ali uma mudança real para aquilo que o povo esperava. O momento em que assumiu o governo e começou a ficar nu a realidade e o objetivo desse governo, deixa o povo numa anestesia, sem saber para onde vai. Para onde vai? Isso eu estou falando para você, porque isso é comum. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu achava que estava lá era uma desgraça. Que entrou tá pior. Com que opção eu vou? Então, estou falando isso aqui porque não é fácil.
Bater é mole. Agora, qual é a saída? E aí eu acho que cabe mesmo, né? E aí a gente está aqui, falo em nome de um sindicato que tem movimentações permanentes. A gente veio desde 1995 colocando a sociedade na rua, na defesa da SEDAI pública, que é nosso objeto, mas não era só da SEDAI. Nosso sindicato era o sindicato das indústrias urbanas. Interessante, que pegava Light, SEDAI, SEG, um monte de empresas. E o sindicato dos humanitários. E agora é o sindicato de saneamento. Teve uma combinada cisão lá e deu essa divisão. Naquela ocasião, eu me lembro, quando a Light foi vendida, demitiram 6 mil pessoas das 11 mil que tinha. E o Estado do Rio sofreu com aquela montão de explosão, porque os técnicos que dominavam a ciência do controle da energia saíram todos. Ficamos aí 2 anos num pânico, todo lugar, todo dia explodiu um bueiro. O governo federal de 2001 fez o mesmo na Petrobras. Estou querendo fazer esse exemplo com relação à SEDAI agora. Fundiu lá a P56, estourou uma tubulação lá que deixou a Bahia cheia de óleo e a mídia ficou quase... 2000. Deixou, a mídia ficou o tempo todo mostrando aquelas... Petrobras não vale nada. Você viu que o governo posterior descobriu o pré-sal, essa daí se tornou uma das maiores empresas. Estou querendo mostrar essas contradições. Bem que não foi vendida a Petrobras. Mas está sendo agora. Agora já é outra batalha, isso é uma verdade. Então, estou querendo colocar aqui que essa questão da água não está desvinculada de vender essa ideia de que o público não é bom, né? Justamente que se fez nas outras. Está provado aí. Onde é a tal da privatização, né? Então, qual é o centro? É trazer mesmo o povo para a rua, não tem jeito. Né? Eu até falei aqui da construção de um ato de defesa da SEDAI pública contra o desmonte e contra a privatização. Nós temos que botar nessa discussão, que eu acho que faz pouco, se trata a questão da SEDAI no Guandu, mas pouco se debate a questão dos mananciais, é verdade mesmo, que é o centro prioritário dos problemas, mas precisa movimentar. E aí, penso, e aí é verdade mesmo, tantos partidos de esquerda, como de centro, que tem uma opinião em defesa da democracia, daquilo que é mais democrático, caminhar por uma marcha única. Não adianta tiroteio de posicionamentos isolados, porque isso não vai levar... Pelo contrário, quem está lá sob o comando hoje quer mais é construir essa divisão. Então não tem saída para a gente se o conjunto daqueles que pensam diferente com relação ao que está posto não apresentar ali ações unitárias em todos os sentidos. No final do ano, nós vamos ter voto para prefeito, não vamos? A população tem que começar a selecionar quem vai votar. Exatamente isso. O problema é que está difícil selecionar. Vende muitas ideias diferenciadas. E aí que eu quero ver você. O movimento sindical, o Sindicato é um sindicato de vanguarda, e ao lado dele também tem o Sindicato de Niterói, o Sindicato de Campos, que ao longo desses anos todos vem fazendo essa movimentação. O nosso diferencial é que a gente não anda sozinho com os trabalhadores. Só para dizer isso, sempre traz o movimento comunitário, o movimento social junto nas nossas batalhas. Então, nessa questão da água, e aí o governo do Estado já está colocando uma proposta dele de que a saída é vender, e a gente entende que tem que dizer um não a isso. Pelo contrário, como é que você consegue dizer não? É indo para as ruas, de fato, com todo mundo e apresentar aí essas alternativas que nós estamos aqui debatendo e estamos ouvindo de muitos outros setores da sociedade, que não é acabando com a empresa, pelo contrário. E para dentro da empresa é isso. Ela é longa. Só para concluir, sobre a questão da reestruturação da empresa. O último grande concurso se deu em 2001, que o garotinho fez e entrou 3.500. Depois disso, só o Wagner Vick contratou níveis superiores e 740 operadores de elevatória na gestão dele. Daí para frente, ninguém criou. Por mais que já foi no governo Garotinho. Foi no governo já do Sérgio Cabral. Ele conseguiu fazer 2 concursos, que não foi numeroso, não foi o ideal, porque não pegou todas as áreas embaixo, na ponta, que são... Mas pegou os operadores de elevatória, que estava acabando também, que é exatamente onde nós pegamos aqui. Então, é um problema crônico que veio do governo anterior, né, particularmente da última gestão, somando a essa que, além de não fazer, ainda está tirando cada vez mais os que existem. Então, é um quadro grave. Olha, o José Quirino, lá de Irajá, ele vai
justamente nesse sentido, João, que você tocou e nos dá bom dia a todos. Bom dia, José, e diz o seguinte: a senha privatista está destruindo o nosso país. O que é revoltante é a passividade absurda das nossas esquerdas contra esses crimes de lesa-pátria e lesa-humanidade. Vocês não acham que o povo não deveria estar nas ruas defendendo o bem público, que é a SEDAI? É evidente, mas aí eu dialogo também com a Sônia, pelo seguinte: eu acho que existe hoje uma desilusão no povo, há uma falta de credibilidade em relação, inclusive, à própria esquerda. Afinal de contas, não tivemos um governo de esquerda durante 13 anos, que inclusive tinha relações privilegiadas com o governo de Sérgio Cabral aqui no Rio. É evidente que isso bate no ânimo das pessoas, em termos da confiança. Está nos faltando lideranças com credibilidade. Não adianta fazer discurso. A turma, quando chega no governo, reproduz as práticas anteriores, evidentemente, o povo se decepciona. Ou vota errado, porque esse voto no Witzel ou no Bolsonaro foi voto de protesto contra a ordem. Se eles foram enganados, se a maioria foi enganada, talvez caiba uma reflexão da verdadeira esquerda a respeito do que efetivamente aconteceu, e não reclamar da realidade ou do eleitorado. Agora, eu sou obrigado a fazer um intervalo aqui, e eu vou deixar uma questão no ar, inclusive, para o Sérgio Ricardo, porque o Pedro, lá de Niterói, Caraí, diz o seguinte: é bom falar que a cidade de São José dos Campos está jogando esgoto no Rio Paraíba do Sul. Não só, né, Sérgio? Então, você aí prepara aí para responder ao Pedro, não só no tocante aí à poluição que vem de São José dos Campos, como também vem de Volta Redonda e principalmente aquela montanha lá que você já denuncia há muitos anos, lá da CSN. Você vai voltar a tocar nesse ponto aqui no nosso Faixa Livre. Vamos ao intervalo e já a gente retorna. Bandeirantes 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X, conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando o nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Trânsito. Agora, atenção, você que vem de Itaboraí São Gonçalo com destino à ponte, depois de passar pela RJ-104, já piorou a condição da Alameda, depois da descida da caixa d'água, trânsito muito travado, desde o Getulinho até a chegada à ponte. Observo também o panorama da rodovia Niterói-Manilha, trânsito apresentando ainda muita lentidão desde a altura do Gradim até a Avenida do Contorno. O ouvinte tem alternativa de via mais interna, Rua General Castrioto, passando por Neves, em direção à Rua Benjamin Constant. A Benjamin ainda tem uma retenção bem próxima da chegada à Ponte Rio-Niterói, ainda assim com melhor panorama. Saindo da zona sul de Niterói agora, o corredor da Avenida Marquês do Paraná, já com trânsito mais carregado, no acesso pela Avenida Roberto Silveira, a Orla de Caraí no acesso ao Engar, com melhores condições. Com Veloy você dá tchau para as filas em pedágios e estacionamentos nas férias. Peça já em veloy.com.br com 12 mensalidades grátis. Veloy, piscou, passou. Felipe Macon para a Rádio Bandeirantes, 1360 AM. Voltamos a apresentar
Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. Eu passo imediatamente a palavra aqui ao ambientalista Sérgio Ricardo, para que ele responda aqui a questão levantada pelo Pedro, lá de Niterói, Caraí, a respeito da responsabilidade das indústrias ali de São José dos Campos na poluição do Rio Paraíba do Sul. E eu ponderei dizendo que não só essa é uma questão importante, mas há muitas outras deformações absurdas ao longo do Paraíba do Sul, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Sérgio Ricardo. Então, o nosso ouvinte Pedro, quero saudar, ele tem razão, nós estamos diante de uma questão que não é um problema local ou de uma eventual crise, entre aspas. Como eu falei no início, eu considero que é uma questão, a segurança do abastecimento público aqui no Rio de Janeiro é uma questão estrutural, que devia ser tratado com muita atenção, até porque o Rio Paraíba e São Paulo, e ao longo desse percurso todo aí, nós temos uma grande quantidade de cidades, indústrias, e que não são fiscalizadas, jogam seus efluentes desse corpo hídrico, que depois acaba aqui, no caso do Rio de Janeiro, chegando à estação ali, a Lagoa de Captação do Guandu, nessa condição precária que nós estamos comentando aqui. Sérgio, existe a tal Agência Nacional de Águas? Mas a meu ver, Paulo, você sabe que nós estamos pedindo, esse pedido que nós fizemos ao Ministério Público Federal e Estadual, nós estamos pedindo a responsabilização criminal dos dirigentes de cinco órgãos. Da direção da SEDAI, da Secretaria Estadual do Ambiente, do INEA, da Agência Nacional Reguladora, que é a ANA, e da Agenersa. Se a gente tiver tempo aqui, eu vou explicar por quê. Essas agências, né, o que aconteceu é o seguinte, eu fui da direção do Comitê Guandu, eu fui da primeira gestão do Comitê Guandu. Nós aprovamos lá um plano, né, para a bacia do Guandu, e esse plano, Paulo, ele previa ações emergenciais, como essa que o professor Adacto levantou, porque o custo de desviar essa alta poluição de 3 pequenos rios e tirar esse contato direto com a lagoa de captação da SEDAI é um custo baixíssimo. Então, a ideia era ter um plano com metas de curto, médio e longo prazo, João, que eu, inclusive, acho que o Sindicama poderia, e os demais sindicatos, trazer para o debate. Era um plano de 20 anos ao investimento de 1,5 bilhão no total. Isso significava, João, 65 milhões por ano, em 20 anos. Olha, só do ano passado, a nossa SEDAI teve um lucro social de 800 milhões de reais. Então, não é um problema por falta de recursos. Tá? Logicamente que nós temos visto, em especial no atual governo, uma deteriorização das premiações. Por exemplo, trouxeram o presidente da SEDAI, um gestor que tem participação direta naquele crime que aconteceu lá da Samarco. Né? Lá em Mariana. Em Mariana. Está aqui presidindo a SEDAI. Há 2 dias atrás, houve uma entrevista coletiva que ele não sabia falar nem a palavra geosmina, era lendo no computador. E qual é a virtude de um cara como esse? Veio para privatizar. A capacidade. Por que esses caras têm tanto cargo importante? Era lá da Samarco, agora é presidente da SEDAI. Qual é a virtude? Com o financiamento de campanha, Paulo. Na atual direção da SEDAI, o João pode aprofundar, nós tivemos aí grande parte do corpo técnico que tinha a memória técnica da empresa, foi demitido, inclusive, pessoas do tratamento de água. E até sindicalistas. Que dizem que 50 técnicos de alto nível, não é isso? E nós temos visto aí na imprensa, desde o período da transição, esse loteamento. Quem está mandando da SEDAI é o tal de pastor Everaldo. Ele disse que não. Preside o partido do governador. Ele está nos jornais hoje dizendo que não sabe nem o telefone aí do dirigente da SEDAI. Pois é. Então, falta essa transparência. Eu quero afirmar uma questão. Essa nova crise não é por falta de planos. Os planos existem. Nós defendemos, inclusive, que as universidades públicas devam ter uma maior participação nesse processo. Por exemplo, nesse momento que nós temos uma crise de credibilidade, eu acho que seria fundamental, se tivéssemos um governo transparente,
E aí é o papel das agências, por exemplo, transferir esse monitoramento para as universidades. Nós temos aí a UFRJ, a UERJ, a Fundação Oswaldo Cruz, e eu quero deixar uma coisa aqui que o ouvinte precisa entender. Esse loteamento político ajuda a destruir a empresa. O deputado Eduardo Cunha, do PMDB, que está preso, né, ele presidiu a SEDAI. Não foi para cuidar da água, nem do Guandu, nem do Paraíba do Sul. Repete isso. O Eduardo Cunha, deputado Eduardo presidiu Cunha, a SEDAI. Presidiu a SEDAI. E no governo de quem? Rosinha. Governo da Rosinha, é isso? Rosinha Garotinho. Eu nem lembrava mais. E a primeira medida que ele tomou, Paulo, foi cancelar um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto de Química da UFRJ, que monitorava a qualidade da água do Rio de Janeiro. Por que ele fez isso? Fez porque ele tentou manipular os dados. Apareceu amostras contaminadas na Zona Oeste, Itaguaí, em São Gonçalo, nas áreas mais pobres, porque existe uma desigualdade espacial, uma desigualdade hídrica. As áreas mais pobres, elas acabam tendo menos investimento, menos acesso ao saneamento básico, os reservatórios são mais precários, o número de técnicos que atendem é menor, então essas populações estão mais vulneráveis. E o que aconteceu com isso? Contratou, à época, 2 cooperativas de São Paulo, pasmem, Paulo, que nunca tinham trabalhado com o saneamento básico e potabilidade de água. Na época, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público. Quem tiver interesse, vá ao Ministério Público de Nova Iguaçu. Eu fiz uma denúncia, tinha mais de 500 páginas, mostrando essas informações. E o que aconteceu com isso? Hoje, a população, com essa crise, nós estamos vendo aí, há uma falta de confiabilidade nas informações. Então, a nosso ver, 2 medidas poderiam ser tomadas imediatamente. Hoje, eu soube que parece que o Ministério Público vai despachar a petição do Bahia Viva. Nós pedimos algumas medidas. A primeira, que haja um envolvimento das universidades públicas, da Fiocruz, o UERJ, o FRJ, no monitoramento ambiental para resgatar a credibilidade. Essa é uma questão. A segunda questão, essa obra que você fez referência. Olha, o custo de desviar esses 3 pequenos corpos hídricos, Rio dos Poços, que na Baixada chama-se, a população fala Rio dos Porcos. Rio dos Poços, isso. Queimados, e o Cabuçu Ipiranga é baixíssimo. A engenharia brasileira desenvolveu prospecção de petróleo em águas profundas. Nós somos referência internacional. Como é que não desvia, João? 3 pequenos corpos. Paulo, não são rios caudalosos. Não, é um valão. Aqui são valões. É custo baixo. É um custo baixíssimo. No plano, inclusive, tinha o valor dessa obra. O valor dela provavelmente é menor do que o que a SEDAI está gastando por ano para comprar produto químico. Por dia está sendo adicionado 318 toneladas de produtos químicos na água. Dados de 10 anos atrás. Hoje em dia eu nem sei, porque a situação piorou. E a terceira questão é que tem uma responsabilidade criminal para essas pessoas. A Agência Nacional de Água, por exemplo, foi que em 2004 financiou esse plano, que não saiu do papel. E depois disso ela não fez absolutamente nada. Essa Genesa que está aí, cheia de dirigentes indicados pelo PMDB, aqui da Alerj, indicado pelo Pisciani, pelo Paulo Melo, é uma vergonha essa agência reguladora. E o tal do INEA, o que faz? O INEA tem, como a SEDAI, tem técnicos excelentes, concursados, mas nós estamos vendo o loteamento político é muito grande. Nós tivemos um ex-secretário que ficou preso aí durante um ano. Né? O atual governador escolheu uma bióloga, uma técnica, demitiu e loteou. Está lá na mão agora de um ex-deputado. O que acontece com isso é o seguinte, é que o INEA e a Secretaria do Ambiente, eles têm uma função, eles têm uma responsabilidade desse processo. Qual é a responsabilidade? Fiscalizar as fontes de poluição, como a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que tem uma montanha de 4 milhões de toneladas a 50 metros da beira do Paraíba do Sul. Se chover, deu uma tromba forte, desmoronar. E nada se faz em relação a essa montanha, você denuncia isso há anos. A geosmina. O Sérgio Ricardo é pior do que a geosmina. O Sérgio Ricardo denuncia
denuncia há anos a iminência de uma tragédia. Paulo, eu era mais cabeludo na época, né, Celeste, quando eu comecei a denunciar isso do que hoje. Entendeu? É uma coisa impressionante. Você está colocando a mão na raiz do problema. Não há dúvida. A raiz do problema da poluição é licenciamentos ambientais mal feitos e fiscalização ambiental deficiente. É exatamente o que está acontecendo. Não é só você toda uma eventual privatização da SEDAI poderá facilitar isso que você defende. Eu preferiria, até em termos do que vai ser encaminhado em relação a esse futuro, procurar fazer uma abordagem que é a minha praia e que eu já venho discutindo há muito tempo. O que a gente precisa fazer para conseguir garantir sustentabilidade ambiental para o nosso manancial? O que eu preciso fazer? Então, eu queria fazer esse comentário, que eu sei que o tempo aqui é curto, se pudesse a gente ficar aqui várias horas, infelizmente não dá, né? Mas, primeiro, nós estamos falando de água de manancial. A água de um rio vem de onde? Vamos para o nosso ouvinte entender. Vem da chuva. A chuva, ela não acontece igualzinho o ano inteiro. Então, a gente precisa entender o seguinte, para eu garantir água o ano inteiro do nosso manancial para a minha população, se a chuva não vem o ano inteiro, você tem, no ciclo da horta, você tem 4 a 5 meses de período de chuva e 7 a 8 meses de estiagem. Aí eu pergunto para vocês aqui, para o nosso ouvinte, como que a natureza, por que o rio não seca se não está chovendo? Quem alimenta o rio? É a água subterrânea. Quem alimenta a água subterrânea? É a floresta. Então, preste atenção, ouvinte, se a gente quer ter sustentabilidade no abastecimento de água, foi discutido recentemente o marco regulatório do saneamento lá pelos deputados, etc. Se discutiu muito esse problema da privatização, foi discutido, mas muito pouco de estatização, vamos privatizar, se discutiu muito a parte econômica, o dinheiro para viabilizar, e muito pouco foi discutido em dois aspectos que eu considero fundamentais, que são mais importantes. Tem vários lugares aí que estão com concessionária de esgoto particular, de água, e continua tudo esgoto, tudo poluído, como é o caso de Araruama, lá está toda poluída e está tudo com concessionária, e vários outros lugares. Primeiro, temos que discutir melhor o licenciamento ambiental das concessionárias de saneamento, a fiscalização. Segundo ponto, nós temos que exigir no marco regulatório o que é saneamento? Quais são as etapas? É abastecimento de água, saneamento dos esgotos, gestão dos resíduos sólidos e drenagem. Esses 4 pontos de saneamento estão interligados. Então, o que a gente precisa para despoluir os nossos mananciais? Fazer com que o saneamento seja sustentável. Então, por exemplo, se eu quero ter sustentabilidade no abastecimento de água, o que eu preciso fazer? Eu tenho que não só reflorestar o meu manancial, como aumentar a infiltração da água de chuva e controlar a erosão para produzir mais água e evitar a erosão. E tem que controlar a poluição com manancial e controle. Agora, esgoto. Como que eu vou ter sustentabilidade para o meu esgoto? Se eu implantar políticas de reuso, tem que ser obrigatório para a concessionária. Como é que eles fazem hoje em dia? O plano regulatório não define. É coletar esgoto, tratar e jogar esgoto tratado no rio. Mas, por exemplo, no caso da Lagoa do Guandu, mesmo que o Distrito de Queimados e Nova Iguaçu joguem esgoto tratado nesses rios, vai continuar a eutroficação. Sabe por quê? Que esgoto tratado é esgoto mineralizado. Agora, se você obrigar a concessionária a fazer reuso, ela vai pegar o lodo dela e produzir biogás e composto orgânico. O esgoto tratado vai regar jardins públicos, resíduos sólidos. Como que eu posso ter uma gestão sustentável? 50% do lixo de uma cidade é resto de comida, é o lixo úmido. Então, 30% é o lixo seco. Vai gerar renda para o catador, vai estimular o mercado da reciclagem, mercado secundário. Os 50% do lixo úmido é para produzir composto orgânico, para fazer reflorestamento. Então, na realidade, você vai deixar de poluir, de ter o chorume, porque você está reaproveitando a matéria orgânica. O principal poluente, e até o Tseropé está sofrendo enormemente, vai muita matéria orgânica do lixo úmido e aumenta a poluição do chorume. Nós estamos hoje em dia com os recursos hídricos lá com risco, inclusive o aquífero Piranema, de ser poluído por chorume. Então, quando você faz tudo isso junto, aproveita o lodo do esgoto como composto orgânico, o lixo úmido como composto orgânico, refloresta, você está ajudando na drenagem, que você reduz as enchentes, regulariza o rio, volta a biodiversidade
E são medidas que são muito mais baratas, mas, infelizmente, o marco regulatório privilegiou muito os interesses de grandes grupos. São grandes bancos que tomam conta dos aterros sanitários, são grandes empresas que fazem tratamento químico para jogar mais química na água, e, na realidade, não precisa nada disso. Se você, como Nova York fez, é investir em recuperar a saúde do manancial, que você... recuperando a bacia hidrográfica, você recupera não só a saúde do rio, como vai baratear o tratamento e dar uma água mais saudável para a população. Para deter aí esse furor do poder econômico privatista, só um Estado, mas um Estado que não seja dominado pelo poder econômico. Vontade política de fazer certo. É isso que precisa. Mas a vontade política é pervertida permanentemente pela pressão do poder econômico. Nós acabamos de ter 13 anos de um governo dito de esquerda, que de alguma maneira cedeu às pressões do poder econômico. Mas, por exemplo, o nosso ex-prefeito tinha vontade política de construir o Porto Maravilha, não tinha? Tirou as comunidades, conseguiu a licença em tempo recorde, ele queria fazer porque tinha os interesses econômicos e políticos dele, o negócio saiu. Isso. Então nós queremos que os nossos políticos queiram despoluir o manancial, o negócio vai sair. Agora, o interesse político para botar água é construir barragem e a licenciamento e fiscalização fica em segundo plano. Quem sofre com isso é a população e o meio ambiente. Agora, os grandes grupos econômicos continuam ganhando dinheiro. Lamentavelmente é isso, Paulo. Mas aí a gente precisa ter políticos que queiram enfrentar o poder econômico. O problema é vontade política. A gente quer que os nossos políticos enfrentem e queiram enfrentar... Os políticos hoje são dependentes de eleições que são bancadas pelo poder econômico. Aí nós não vamos resolver, mas a população tem que ter consciência. Agora, olha como tem coisas graves, João. A Marisa Souza, ouvinte de Niterói, nos dá bom dia e diz o seguinte: a população é doutrinada pela mídia. Ontem, no debate da Tupi, a convicção do apresentador e dos debatedores sobre o problema da água é que é tudo fruto de um ato criminoso daqueles que não querem a privatização da SEDAI. A culpa seria, sim, de quem não quer a privatização e, por isso, sabotam a SEDAI. João, eu queria que você respondesse a isso. É isso que eu digo. Não dá mais, eu tenho falado aqui para os sindicalistas, não dá mais para fazer manifestação em Copacabana ou na Rio Branco. A gente tem que fazer manifestação na frente das organizações Globo, todo dia, se for possível. Eu acho que a sabotagem tem que pressionar. João, tem cabimento uma história dessa? Inclusive, ontem a polícia esteve lá na estação de tratamento de Guandu. Você acha que o cara vai jogar botadores para procurar sabotadores? Eu queria que você respondesse isso, João. Da CSN, por exemplo. Os ouvintes como um todo, né? É importante ficar muito atento. Aqui eu fiz aqui alguns exemplos do que aconteceu aí, da tentativa de vender a Petrobras, e agora com a SEDAI não é diferente. Quero que fique bem claro para a população a dedicação que tem os trabalhadores da SEDAI. Por que eu estou falando isso? Há uns 15, 20 anos atrás, a SEDAI tinha um corpo de trabalhadores que beirava os 14 mil. E a economia, ou seja, a quantidade de residência, indústrias no Estado era muito menor. Estou falando há 20 anos atrás. Hoje, em torno de 14 mil. Hoje aumentou gigantemente a cidade, a região metropolitana e o Estado, e a SEDAI conta com menos de 5 mil trabalhadores para dar conta disso, e tem conseguido dar conta. Vou passar aqui um detalhe que é importante você ficar sabendo. Rápido. Mesmo sem o carvão, não sei o quê, tinha mecanismo com a experiência dos antigos técnicos e dos atuais que permitia com que fechasse um pouco o abastecimento durante aquelas grandes enchentes, que a água traz mais sujeira, fechava um pouquinho, passava aquela parte mais grossa, depois abria para fornecer a quantidade normal de água. Isso era uma técnica. Sim, mas isso não é bom, né? Você está apagando incêndio. Não é bom. Isso. Claro. Por quê? Porque isso isso poderia ter sido feito agora, mas a direção não permitiu esse fato. Qual a consequência? Tudo entrou para dentro do sistema. Isso por quê? Porque como não tinha ainda isso que foi colocado aqui, toda a estrutura com relação à preservação, gerou esse quadro. Então, ao contrário do que foi colocado aí pela Tupi, vamos dizer assim, nesse caso, é o inverso, que se dedica de mão de obra dos trabalhadores para segurar todo esse Estado. Não é brincadeira. Você vê o pessoal virando dia e noite para poder manter o sistema funcionando. Bem rapidamente, essa questão política do domínio da SEDAI, para ele poder entender,
Tem uma matéria que saiu numa concorrente, que é a Veja, no dia 15/1 de 2020, publicada às 17h13. Essa matéria detalha a disputa política por controle da SEDAI. Lá tem uma briga entre o advogado Lucas Tristão, que era o cara que ajudava a financiar a campanha do Witzel, e o pastor Everaldo, já no segundo turno da eleição. Quem ganhou essa briga foi o pastor Everaldo. Lá está dito os detalhes, inclusive as consequências das eleições futuras, que se deu dentro da empresa, tem a ver com essa briga. Então, estou pedindo a quem quiser conhecer mais, procurar, está na Veja mesmo, pode entrar lá e vai ver. Nesse dia 15, nesse horário, está publicado detalhadamente isso. Então, é uma coisa importante. Então, para lembrar que essa luta contra a privatização, nós tivemos uma vitória importante na LERJ. Aprovou lá a entrega das ações como garantidor do Estado e a gente conseguiu revogar isso no ano de 2018, numa emenda lá que conseguimos revogar pela LERJ essa aprovação. O Witzel entrou com uma medida na Justiça para não deixar que isso fosse implementado. Então, qual é agora essa luta agora? Não é, além de manter a defesa da SEDAI pública, também jogar peso para a questão da preservação dos mananciais. E os nossos órgãos estão entrando com responsabilização de quem comanda a SEDAI com relação a esse crime contra a população do Rio de Janeiro. Obrigado, João. Sérgio Ricardo, eu estou de olho aqui no relógio. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu concordo com o professor Adacto que a gente deveria ter ficado aqui muito mais tempo, mas, infelizmente, temos a ditadura do tempo. Palavra final aqui para você, um pouco de esperanças, vamos dizer aqui, frente às lutas que estão colocadas, porque esse Witzel, ele quer porque quer privatizar a SEDAI. Pois é, Paulo, eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o que foi falado aqui, que essa é uma questão política. A população tem que estar atenta, não se deixar manipular por falsas informações, porque as soluções técnicas, como foi destacado aqui, elas existem. Existem planos governamentais, existem universidades aqui com uma grande capacidade de colaborar com as políticas públicas. Agora, o que nós temos visto, por exemplo, eu acho incrível que uma crise dessa tão acentuada, até agora, a Secretaria Estadual do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente não disse nem um ai. Os órgãos responsáveis pela fiscalização dessas fontes de poluição que nós estamos falando aqui é o órgão ambiental. E também as prefeituras, que as prefeituras têm responsabilidade com os planos municipais de saneamento. Eu quero fechar aqui dizendo o seguinte, é uma falsa solução à ideia da mercantilização da água do saneamento. Né? A gente tendo oportunidade em outro debate aqui, nós vamos demonstrar, por exemplo, que mais de 300 cidades do mundo, que na década de 90 tinham privatizado o saneamento, reestatizaram, exatamente porque as tarifas aumentam e perde a qualidade dos serviços. Essa é uma questão. A segunda questão é que a população, eu quero colocar aqui, Paulo, nós temos o Facebook do Bahia Viva, temos contato aqui do sindicato, quem tiver interessado em defender a melhoria e ampliação do saneamento básico, a proteção do manancial, façam contato com os movimentos para que a gente possa ter uma força social suficiente a pressionar o governo. O governador ontem deu uma declaração que eu considero cínica, dizer que só vai investir nessa crise na estação do Guandu para a segurança. É uma confissão de crime, né? Isso é uma confissão de crime. Que só vai investir na estação do Guandu quando encerrar o processo de privatização. É uma irresponsabilidade, um cinismo. Obrigado aí pelo convite. Sérgio Ricardo, professor Adacto Ottoni, João Xavier, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas lições que vocês deram aqui. A SEDAI é uma das principais empresas que nós temos, inclusive, para preservar um bem absolutamente valioso que é a água. Mas, para isso, a verdadeira sabotagem são esses políticos que estão aí e, principalmente, trabalham diuturnamente pelos interesses privatistas na nossa sociedade. É isso que nós temos que combater. Eu agradeço a vocês e agradeço aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência. Segunda-feira, a gente se reencontra aqui mesmo, na Rádio Bandeirantes AM 1360. Eu nem sabia, tem feriado segunda-feira? De quê? São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu já tinha até esquecido. Então, na terça-feira, a gente se reencontra aqui no nosso horário tradicional, às 8 horas da manhã. Até lá!
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir. E até amanhã.